Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa live de todas as quartas-feiras. Obrigado pela presença, obrigado por poder compartilhar conosco das bênçãos de Deus, do amor de Deus, das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós temos visto todas as quartas-feiras questões relacionadas à nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com o Senhor, e principalmente aprendendo um pouco mais sobre oração, que eu creio que é o nosso objetivo. Nós aprendemos um pouco sobre oração, sobre como conversarmos com o Senhor, como termos intimidade com o Senhor e principalmente como nos aproximar de Deus, né? Então nós precisamos ter esses ensinos e aprender no dia a dia e da maneira como o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Nós começamos hoje um pouquinho mais tarde, tivemos alguns problemas que já foram resolvidos, mas graças a Deus pudemos estar com os irmãos participando desta live. Eu gostaria que ela fosse bem interativa, os irmãos pudessem também dar o seu ok, o seu boa noite, né? E também colocando ali os seus pedidos de oração nos comentários, para que a gente possa orar no final e colocar diante de Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos. Creio que temos muitos pedidos e é o objetivo da nossa reunião de quarta-feira, de estarmos juntos orando uns pelos outros. É um momento difícil, aliás, toda esta pandemia está sendo difícil para todo mundo, porque nos mantém praticamente afastados das pessoas, dos nossos queridos. Nós não podemos estar perto, nos relacionando, abraçando, e isso é muito ruim, porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos desse afago, desse abraço, dessa aproximação, precisamos estar juntos, precisamos conversar, e isso tem abalado muitas pessoas, muitos irmãos, e também já estamos praticamente com 6 meses de afastamento e está sendo muito difícil, estamos cansados também de tudo isso, né? Da maneira como a própria sociedade nos apresenta esse problema, são muitas opiniões, são divergências, enfim, nós estamos vivendo um momento bem complicado da nossa história, pelo menos na nossa geração, que temos visto. Mas eu creio que Deus tem um propósito para todos nós. Deus sabe o que é melhor para nós e precisamos nos manter confiantes, perseverantes, atuantes e nunca abaixar a guarda, nunca desanimar, nunca deixar a peteca cair. Não vamos permitir que o inimigo se aproveite do nosso desânimo, da nossa ansiedade, da nossa preocupação. Muitas igrejas têm se mobilizado a fazer esse trabalho via online, já que não podem se reunir. Algumas já estão se reunindo presencialmente, mas ainda nesse momento já temos um problema sério de contaminação, de infecção, com essa abertura toda do mercado, das coisas do dia a dia, do trabalho. As pessoas estão mais na rua, estão se expondo mais, e eu vejo pessoas que não se cuidam realmente, não usam as máscaras, os elementos mínimos de segurança, estão relaxando, achando até que por causa da abertura tudo vai se normalizar, tudo vai voltar ao normal. Por enquanto ainda não, nós não estamos ainda na nossa normalidade anterior, não nesse novo normal, mas da nossa antiga normalidade,
Nós não estamos ainda nesse período de total liberdade, porque o vírus continua ativo, continua infectando, continua matando pessoas. Agora as pessoas estão, aliás, os casos estão mais próximos de nós, pessoas que nós conhecemos, do nosso dia a dia. Antes eram pessoas desconhecidas, pessoas que estavam em lugares distantes, agora não, são pessoas próximas de nós, do nosso convívio, e isso está nos assustando, isso está nos abalando. Por isso que nós precisamos manter mesmo a fé, manter a confiança, manter a nossa esperança de uma transformação dessa situação toda. Então, você que está assistindo comigo, creio que você deve estar até afirmando tudo isso que eu estou dizendo, né? Confirmando tudo isso que eu estou dizendo, porque é uma situação muito triste, desanimadora, eu sei, desmotivadora, mas precisamos nos manter firmes, precisamos nos manter com a nossa cabeça erguida e não deixar o inimigo se aproveitar desse momento para nos desanimar, para nos deixar caídos, para nos deixar sem uma esperança. E a esperança nós sabemos que está em Jesus, está em Deus, e precisamos confiar, continuar confiando. Eu quero saudar os irmãos, boa noite, os irmãos que estão conosco, a irmã Marli, o irmão Sebastião, a irmã Leonor, a irmã Rosana, eu vi a Gabriela também aí, Deus abençoe, graça e paz a todos, e outros que estarão entrando também, dê aí o seu boa noite, né, para que a gente possa saber quem está nos acompanhando. E eu creio que Deus tem sempre uma palavra para nosso coração, para a nossa vida, para que possamos continuar caminhando nesse momento tão complicado. Infelizmente, irmãos, muitos não têm visto, pelo menos não têm percebido o quanto Deus tem feito, né? O quanto Deus tem nos abençoado. E eu creio que nós precisamos nos manter sempre firmes. E eu vou trazer para os irmãos, vou ministrar para os irmãos uma palavra que fala sobre essa questão, né, de nós estarmos nos aproximando de Deus, buscando a Deus, nos motivando, né, uma palavra de motivação, de incentivo, para que os irmãos não deixem a situação piorar, né? Pior do que isso é bem complicado. Mas não deixar se desanimar, se deixar levar pelo desânimo. Por isso eu vou colocar para os irmãos também, eu vou trazer para os irmãos uma mensagem que fala de incentivo, de motivação, em momentos de aflição, em momentos de tribulação, e foi escrita exatamente para pessoas que estavam passando esses momentos durante aquele período que foi escrita esta carta. Seria, no caso, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. É um versículo só. Romanos 12, 12. É Paulo escrevendo para os romanos, que era uma igreja que Paulo ainda não havia visitado. Paulo gostaria de estar presente nessa igreja, mas ele não teve essa oportunidade. Ele foi preso antes e, infelizmente, ele não teve a oportunidade de visitar os romanos. Mas a igreja lá em Roma estava também passando por uma grande perseguição, por um problema muito sério. Eles estavam sofrendo, se escondendo ali nos lugares, nas catacumbas, nas cavernas, nas suas próprias casas, por causa da perseguição dos romanos, por causa da perseguição do Império Romano sobre eles. Eles estavam com medo, estavam temerosos, mas apesar de tudo isso, Paulo ainda manda essa palavra para eles,
incentivando-os a permanecerem firmes, a permanecerem juntos, a permanecerem fiéis, mesmo eles estando isolados, porque eles estavam isolados ali, estavam ali de uma certa forma afastados dos demais irmãos de outras regiões, exatamente por causa disso, medo de perder a vida, medo de serem presos, de serem mortos, porque era uma época de muita perseguição para os cristãos. E Paulo escreve a esses cristãos desta forma, Romanos 12, 12. Eu vou fazer a leitura para os irmãos, se os irmãos estão me acompanhando. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Em outras palavras, podemos dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na aprovação ou nos momentos difíceis, e na oração sejam perseverantes. Então eu vou trazer para os irmãos, nesse momento complicado que estamos vivendo, não apenas por causa da pandemia, mas também e os outros problemas. Cada um tem o seu problema. Parece que a gente só está enxergando a pandemia, né? Só está enxergando o coronavírus, a doença, a Covid-19. Parece que tudo gira em torno desta doença. Mas e os outros problemas? Será que nós deixamos de ter aqueles problemas de relacionamento, aqueles problemas na família, aqueles problemas no casamento, aqueles problemas financeiros ou outros problemas de saúde, né? Porque o que se conta agora são não sei quantos mil pessoas que morreram por Covid, mas será que nós deixamos de lado as mortes ou as doenças que foram ocasionadas por outros problemas? Então nós precisamos analisar a respeito de como Deus age com relação à nossa vida, diante das nossas provações diárias, dos nossos sofrimentos diários, da nossa tribulação, e Deus ele age de uma forma poderosa. E o texto que nós lemos aqui é apenas uma parte, um versículo apenas, mas ele traz uma série de ensinamentos para a igreja acerca de como eles devem agir no momento difícil de tribulação. Se eu lesse todo o capítulo 12, aliás, se você tiver o interesse e a curiosidade, você deve buscar e ler o capítulo 12 todo de Romanos, você vai perceber a preocupação do apóstolo Paulo com relação àquela igreja, de que eles deveriam se manter unidos no mesmo pensamento, na mesma atitude, no mesmo espírito, e nesta união, baseado nesta união, eles teriam alguns benefícios, teriam alguma maneira de serem incentivados, de serem abençoados por Deus. Mas nós só vamos ler este versículo 12, nós já lemos, aliás, para tratar do nosso tema, a respeito dos nossos problemas, das nossas provações, das nossas tribulações, que são... E Paulo também, ele dá também algumas orientações, algumas observações acerca de como nós devemos fazer para que essas provações, para que essas tribulações sejam, talvez elas não sejam tiradas totalmente, muitas vezes elas não desaparecem do nada, né? Mas que possamos vencê-las, para que possamos passar por cima delas e que Deus nos ajude para que sejamos fortes o suficiente para vencer essas lutas. Os problemas estão aí, né? A tribulação está aí, nós não temos como fugir delas, devemos enfrentar. E às vezes nós queremos que elas vão embora, que elas saiam. É exatamente isso o nosso desejo nas nossas orações. Senhor, que isso pare agora, que isso acabe agora, que isso tenha um fim. Esse é o nosso desejo, que tudo isso acabe mesmo. Mas Deus ele nos ensina que precisamos
manter a nossa força, manter a nossa esperança, a nossa fé, apesar da tribulação. Ou seja, a tribulação está aí, a aprovação está aí, o problema está aí, e precisamos avançar, precisamos manter a nossa fé e a nossa firmeza diante do problema, com o problema aí, existente, né? Então, Paulo está dizendo para eles, ó, o problema está inerente, o problema está bem próximo, mas vocês devem manter esta fé seguindo alguns passos. E eu coloquei como título, talvez não seja esse o título ideal, eu coloquei agora, né, pensando nisso, passos para sermos ouvidos por Deus, ou talvez passos para sermos atendidos pelo Senhor, para que Deus ouça a nossa oração, para que Deus nos ajude no momento da tribulação. Eu coloquei alguns passos que a igreja, que nós, os crentes, devemos tomar para que sejamos fortes. Talvez seja esse o título, né? Mas que possamos seguir esses passos do apóstolo Paulo para nós avançarmos diante dessa situação toda. O primeiro passo que ele nos ensina é nos alegrar na esperança. Alegrar na esperança. Primeira coisa é que nós temos uma esperança, né? O crente tem uma esperança, nossa esperança é Jesus Cristo. Se nós perdermos essa esperança, não há mais esperança, porque a esperança mesmo para Deus, a esperança para resolvermos as nossas dificuldades, a nossa esperança de salvação, de transformação, está unicamente em Jesus Cristo. Está na pessoa de Jesus Cristo. Então não tem outra esperança. Nós temos essa esperança porque nós confiamos em Deus, né? O próprio Paulo fala que nós devemos nos alegrar na esperança. Lá no capítulo 5 de Romanos, que é o livro que fala muito da teologia do apóstolo Paulo, que fala da questão da doutrina que Paulo ensina à igreja. No capítulo 5, nos versículos 3 em diante, diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quem nos dá esperança é o próprio Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que produz em nós essa esperança. Por isso que o crente tem esperança, porque o crente tem o Espírito Santo. E por causa do Espírito Santo, nós temos essa ligação com Deus, essa experiência com Deus, essa paz com Deus, essa intimidade com Deus. Então, a força que nós precisamos para ter essa esperança é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que nos concede. E Paulo está falando para eles se alegrarem nisso, se alegrar nesta esperança. Ou seja, se nós temos esperança, nós temos que nos alegrar, nós temos que nos manter firmes, nós temos que ter o nosso coração, ter paz no nosso coração, porque tudo isso está acontecendo, é uma verdade, é uma realidade, mas nós podemos saber, nós temos com certeza que Deus é o nosso auxílio, o nosso refúgio e fortaleza nos momentos de tribulação. Então, se nós fazemos isso, nós precisamos nos alegrar em Deus, né? Alegrai-vos na esperança, diz aqui, ou regozijai-vos. Regozijar-se não é uma simples alegria, mas é aquela alegria assim que vem do fundo, aquela alegria forte. Sabe quando você recebe uma notícia muito boa, que você estava esperando, você dá aquele pulo, você dá aquele brado, aquele grito, né? Vamos imaginar aí um time qualquer aí que faz um gol e você começa a vibrar
Então, é esta alegria que Deus quer que nós tenhamos. Mas alegria em quê? Nas coisas desse mundo, né? Porque às vezes nós nos alegramos com as coisas do mundo. Nós vibramos com as coisas do mundo. Nós ficamos felizes com as coisas do mundo. Mas e com Deus? E com a esperança que nós temos em Deus? Aí quando começa a vir os problemas, você fica desanimado. Ai, meu Deus, ai, Senhor. Ai. Ué, cadê a esperança? Cadê a alegria na esperança? Se você não crê no Senhor, que Deus não é mais do que tudo, Deus não é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, não é assim que está na palavra de Deus, não é promessa de Deus? E nós temos muitas promessas do Senhor, e tem muito crente aí que fica resmungando, que fica murmurando, que fica aí desanimado, chorando pelos cantos, achando que não vai dar certo, como se fosse aquele desenho antigo, né, que tinha uma hiena que ficava, ó dia, ó azar, ó dor, isso não vai dar certo. Então são crentes pessimistas, crentes que não têm esperança, que não confiam, que não têm fé no seu coração. E Paulo está dizendo aqui, você precisa crer, você precisa confiar. E por isso que ele está colocando como um passo para você ser atendido por Deus, para você ser ouvido por Deus, para você obter a vitória. Um dos passos é você se alegrar na esperança. Mas para que você se alegre, é necessário você ter esperança. Como você vai se alegrar se você não tem esperança? Então comece a ter agora esperança. Esperança é esperar em Deus, confiar em Deus. Deus tem controle de tudo o que está acontecendo. Ele não está alheio. Isso é apenas para ele, isso não é nada. Ele pode resolver isso num estalo de dedo. Ele pode resolver essa situação, mas ele permitiu isso daqui sempre para nos ensinar, para nos mostrar a sua grandeza, para dizer, eu sou Deus, confia em mim, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais fará. Então nós estamos diante de uma situação grave, de doença, de enfermidade, de dor, de muitas coisas, mas nós confiamos em Deus, mas nós nos firmamos em Deus, mas nós nos alegramos em Deus. É assim que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo para aquela igreja escondida, como nós, perseguida, muitas vezes como nós, com medo de ir às ruas, com medo de sair, como nós. Ele disse, alegrai-vos na esperança, porque vocês têm esperança. As pessoas lá fora que acham que não existe pandemia, acham que não existe nada, não existe vírus. As pessoas lá não têm esperança, mas quando ficam doentes, quando ficam à beira da morte, elas buscam a Deus, elas se voltam para Deus. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus hoje, agora. Então nós vamos fazê-lo agora, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, eu sei que vocês estão dizendo amém. Sede, regozijai-vos na esperança. Outro passo, sede pacientes na tribulação. Quem é paciente no dia de hoje? Quem é paciente? Aí você vai dizer, pastor, eu não tenho paciência, sou muito ansioso, sou muito ansiosa, eu gostaria que tudo isso acabasse logo, essa pandemia não passa, eu preciso reencontrar meus parentes, minha família, eu gostaria de voltar a fazer aquelas festas, a estar junto com os meus amigos, a poder sair, ir no shopping, e fazer isso, fazer aquilo, porque nós não temos paciência. E a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo para Deus não existe praticamente. Deus é o Senhor do tempo. É o Senhor do tempo. Nós estamos sob o comando e o controle de Deus. E nós devemos, o paciente é exatamente aquele que deixa Deus trabalhar, Deus agir. Primeiramente, tem a esperança, né, que nós falamos anteriormente, descansa, né, e essa paciência o ajuda a passar pela tribulação.
A tribulação não foi embora, a tribulação não saiu, mas ele foi paciente suficientemente para vencer a tribulação. Então, irmãos, irmãs, nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos, aliás, aprender a ser pacientes. É difícil mesmo, né? Por isso que lá no hospital tem o médico e tem o paciente. Quem que é o paciente? Né? Que muitas vezes não é paciente, é impaciente. Eu sei disso porque quando eu operei agora, no mês de fevereiro, eu fiquei 3 dias, uns 2 dias, foi 2 dias, no hospital, achei que estava uma semana lá. Eu estava muito impaciente, queria ir embora logo, né? Creio que muitos são assim, por isso que se chama paciente, porque ele está ali aguardando o momento de recuperar-se, de ficar bom, ficar saudável, para poder fazer as suas coisas, para poder fazer as suas atividades. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes que estavam ali perseguidos, aqueles que estavam acuados, aqueles que estavam desanimados muitas vezes, ele diz: sede pacientes na tribulação. Ou seja, ele poderia dizer assim: vou orar para que a tribulação passe e Deus leve o Império Romano e acabe com toda essa tristeza de vocês. Mas Paulo não falou nada disso, ele falou para eles aguentarem firmes, para eles continuarem firmes diante daquela tribulação, daquele problema. Então, é isso que Paulo está dizendo para nós, Deus está dizendo para nós hoje. Sejam pacientes. Eu sei que muitos querem fazer as suas coisas, as suas atividades. Eu sei que muitas igrejas querem voltar a se reunir, estão ansiosos, estão ali preocupados, querendo estar juntos novamente. Eu sei que muitos querem voltar a ver os seus parentes, né, os seus avós, né, pessoas mais de idade. Mas Deus está dizendo, precisamos ter paciência, ter paciência. Vai passar, vai passar uma hora. E está passando até rápido, né? Até rápido está passando, já passou 6 meses. Daqui a pouco acaba o ano, daqui a pouco já é o Natal, já acaba o ano e pronto, tudo isso vai passar, tudo isso vai eles estão procurando, estão descobrindo vacinas. Daqui a pouco eles vão descobrir mesmo essa vacina, eles vão aprovar, vão vacinar todo mundo e tudo isso vai voltar ao normal. Mas é necessário, nesse período, que sejamos pessoas pacientes. E a paciência, ela vem junto com a fé, ela vem junto com a esperança. A paciência, ela vem junto com a confiança. Se eu confio no meu Deus, se eu dependo do meu Deus, se eu creio no meu Deus, que Ele é poderoso, vocês dizem, creio que todos dizem isso, nós dizemos isso, Deus é poderoso? É. Mas precisamos ser pacientes. É como um filho que pede alguma coisa para o seu pai: Senhor, me dá, ó pai, me dá isso, me dá aquilo. E o pai fala assim: não, não é o momento, filho, calma, paciência. E o filho lá, nervoso, ansioso, querendo receber, e o pai dizendo: calma, não é o momento, agora não dá, paciência. Então é exatamente isso que Deus está dizendo para nós nos dias de hoje: paciência. Tenha paz no seu coração, confie em Deus, né? Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, credes também em mim. Então, Deus está dizendo: credes em Deus, tenha paciência. Saibam que no momento certo, na hora certa, Deus vai dar a solução e nós poderemos encontrar o nosso abrigo, o nosso auxílio. Isso vai passar com mais tranquilidade. Se nós ficarmos ansiosos, nervosos, as coisas são piores para nós e nós não conseguimos vencer as nossas próprias lutas interiores, né? Que é a impaciência, que é a ansiedade,
que é a preocupação, enfim, precisamos ser pacientes. E diz aqui, Paulo está dizendo, sede pacientes na tribulação. E para terminar, o último passo para nós alcançarmos a vitória, sermos ouvidos por Deus, é ser perseverantes na oração. Ser perseverantes na oração. Ou seja, nós estamos orando. E às vezes, muitas vezes, o impaciente, quando percebe que não está sendo respondido, não está sendo atendido, ele desiste. O impaciente é assim, ele desiste. Aquele que não tem esperança também deixa de lado. Vamos ver o que vai acontecer. Então acaba desistindo, acaba parando de orar, acaba deixando de buscar a Deus. E é isso que nós não podemos fazer. Nós devemos perseverar. Perseverar é insistir, é continuar, é manter o mesmo objetivo inicial, que é de buscar a Deus. Então, não deixe de lado esta questão da oração. A oração, ela é essencial para a vida do crente e nós precisamos estar orando. Quem sabe até nesse período de pandemia as pessoas estejam orando mais, as pessoas estejam buscando mais. Eu não sei com certeza, não posso dizer isso, mas talvez sim, talvez as pessoas queiram mais esta comunhão, ou busquem mais, talvez pela necessidade, né? Pela a própria ansiedade da época, né? A preocupação do que vai acontecer, do que vai ser, mas nós precisamos perseverar, e perseverar é nunca desistir, mesmo que você ache que Deus não está te ouvindo, não está te atendendo, talvez você fique pensando, olha, faz tanto tempo que eu estou orando por isso, faz tanto tempo que eu estou buscando isso, mas parece que eu não tenho uma resposta. Calma, seja paciente, eu repito, porque Deus, no momento certo, na hora certa, e da maneira como Ele quer, da maneira como Ele bem convier, Ele vai agir. E Ele vai agir para que o seu nome seja glorificado. Sabe por que Deus nos ouve? Não é por causa de nós, não. É por causa dele mesmo. Deus nos ouve para que ele seja glorificado. Deus nos ouve para que no final nós possamos glorificá-lo, seja a resposta sim ou não. Para que possamos buscá-lo em qualquer momento, em qualquer situação. Então, por causa dele, por causa da sua glória, por causa da sua majestade, ele nos ouve, ele nos atende, ele permite determinadas coisas, e é assim que deve ser. Esse texto aqui é um texto muito bonito, muito abrangente, que fala de muitas coisas, mas eu só quero tratar desses 3 pontos, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. 3 pontos essenciais para termos certeza de que Deus está nos ouvindo, de que Deus nos vai dar a vitória, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Porque muitas vezes nós queremos que Deus haja, que Deus nos ouça, nos atenda, mas nós não fazemos a nossa parte, nós não buscamos a Ele, nós deixamos o mundo entrar na nossa vida, nós não nos dedicamos a Ele, e o que Ele quer é a nossa vida, somos nós, é isso que Ele quer, é que nós nos dediquemos a Ele, nos entreguemos a Ele, e nos coloquemos inteiramente, nos dependamos dEle, né? É o Salmo 23, que todo mundo conhece, é um salmo de dependência. Hoje as pessoas não querem depender de ninguém, todos querem ser independentes, né? Mas o Salmo 23, ele fala de dependência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele está falando de uma ovelha que depende do seu pastor, né? E o pastor quem é? Deus, é o Senhor Jesus Cristo, ele que é o nosso pastor. Ele mesmo falou, Jesus mesmo falou, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, que possamos acreditar, nós como ovelhas devemos confiar
como ovelhas, devemos depender, devemos nos colocar sempre em submissão à vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando, dando força, dando firmeza, que você tenha esperança, que você tenha paciência e que você seja uma pessoa de oração, mas não uma oração qualquer, mas seja perseverante em oração, que você busque a Deus sempre, que isso seja a sua marca como um crente, e é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos ter o nosso momento de oração, porque esse é o nosso objetivo, que a palavra possa ter tocado o seu coração, que você guarde isso na sua vida. Eu vou só dar mais uma olhada aqui nos irmãos aqui que estão nos acompanhando, que estão conosco. A Rosana, já falei, nosso irmão Odair, o Lucas, a Terezinha. Tudo bem, Terezinha? Deus abençoe. Um abraço aí, o Zé Francisco, os filhos, a Gisele, o Helder, todo mundo aí, um abraço. O Sebastião, já falei também. Amigo e irmão sempre presente. Gabriela está com a gente também, Deus abençoe. Um comentário aqui da Gabriela, sempre comento isso com a minha mãe, parar de murmurar. É verdade, devemos ter paciência. Tá difícil, tá complicado, mas tá assim para todos. Todos estão passando por esse momento, precisamos crer e confiar. É isso que a Marli escreveu também agora, crer e confiar. Se policiar, firmar a fé, exatamente isso. Thalita também está com a gente. Ela está pedindo oração pela Tati, que terá retorno ao médico, que Deus prepare tudo e lhe dê a vitória. Nós temos orado pela Tati aqui, mas Deus tem um plano para a vida dela, e Deus vai colocar a mão sobre ela, vai fazer um milagre na vida da Tati. Precisamos crer, Esperança é o que nós acabamos de falar, Oi, Débora, você tá aí? Olha só, Débora é nossa colega lá do Banco Itaú, juntamente com a Leonor, a Kátia também. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Que bom poder ter vocês com a gente, que alegria, Nossa irmã Lilian também com a gente, Lilian Honório. Deus abençoe, um abraço, pastor Osni, que Deus esteja com a vida de vocês. E o Odair escreveu aqui, saudades do churrasco. É verdade, temos saudades mesmo de estarmos juntos, fazendo o nosso churrasco. Faz tempo, mas Deus sabe de todas as coisas, precisamos confiar, E é isso aí, Vamos continuar orando. O Odair pede oração pelo projeto Amigos da Kombi, e nós estamos orando por esse projeto, que é um projeto de trabalho, de ajuda a pessoas, famílias carentes, de entrega de cestas básicas, produtos a essas famílias, ali na região do Sapopemba, São Mateus, não sei, mas que Deus esteja abençoando esses irmãos. Se alguém quiser participar, fale conosco, nós vamos dar aí as orientações para a participação, E que mais que entrou aqui? Deixa eu ver. Mais orações, irmãos. Se alguém tiver mais pedidos, pode colocar aqui nos comentários. Vamos estar aqui falando. Isabelle, seja bem-vinda, Isabelle. Deus abençoe, viu? Boa noite. E outros irmãos. Tá? Nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração. Nós temos alguns pedidos aqui, tem outros que já foram pedidos antes. Se você quiser ainda, pode colocar nos comentários o seu pedido de oração. Mesmo terminando a nossa live, esse vídeo vai continuar no ar, na minha página no Face. Você poderá acessar a qualquer momento, rever esse estudo,
esta conversa que nós estamos tendo agora e também colocar ali nos comentários o seu pedido de oração. E durante a semana, quem acessar poderá acompanhar e estar orando. Quero pedir oração pelo irmão Jair, né, que está internado também. O irmão Jair é presbítero da nossa igreja, lá de Paulo Silas, e nesse momento está internado, o estado dele não é bom, ele está entubado, inclusive, diagnosticado com a Covid-19, que Deus tenha misericórdia do Jair, e tem outras pessoas, outros irmãos também que estão doentes, que estão passando por dificuldades também nesta área, e outras áreas também, né? Porque a gente, como eu falei no início, a gente só foca no momento o coronavírus, né? A doença, a Covid-19, mas tem outros problemas, né? Outras doenças. Não vamos esquecer de outras situações que estamos vivendo e passando por causa de tudo isso. Alguns perderam seus empregos, têm os seus salários achatados, têm problemas familiares. O Sebastião está pedindo oração pela família e pelo cunhado Fernando, né? Então nós vamos orar também pelo Fernando, tá, Sebastião? Não, a Silvia também está conosco. Deus abençoe, viu, Silvia? Um abraço e vamos fazer a nossa oração agora, tá bom? Vamos todos orar, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus amado, ó Deus querido, te agradecemos pela oportunidade de poder, ó Deus, compartilhar, mesmo nesta live, Senhor Deus, desta forma virtual, online, ó Deus, mas nós te agradecemos porque juntos nós podemos, ó Deus, falar das tuas maravilhas, podemos falar do teu amor sobre nós, da maneira como o Senhor cuida de nós, está conosco, nos abençoa, provê as nossas vidas, nada falta, Senhor, isso tem sido uma bênção. Por isso te pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre esses irmãos, irmãs, amigos que colocaram ali os seus pedidos de oração, necessidades, suas provações, ó Deus, suas preocupações. E como diz a tua palavra, que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que isso seja feito agora, Deus, por cada um, Senhor. Que o Senhor nos atenda conforme a tua vontade, ó Deus. Cure aqueles que estão doentes, aqueles que estão, ó Deus, acamados, aqueles que estão sendo tratados. Ó, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, que estão entristecidos por causa de tudo isso, Senhor. Ó, Deus, levanta aqueles que estão desanimados. Ó, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, de alguma forma, Pai, desmotivados para a vida. Ó Pai, tem misericórdia. E, ó Deus, sê conosco, Senhor, nos provê, ó Deus, de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus, não apenas da questão material, física, mas também, ó Deus, problemas espirituais, problemas familiares, problemas financeiros. Ó Deus, nós temos passado por tantas coisas, Deus, principalmente nesses últimos dias, que têm sido dias difíceis, dias complicados, dias que nos atrapalham, tiram a nossa fé, tiram a nossa segurança. Muitas vezes nós perdemos a esperança, Senhor Deus, porque somos falhos. Nós somos, ó Deus, pequenos e necessitamos do teu amor e da tua ação sobre nós. Por isso, Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, entrego nas tuas mãos esses pedidos de oração, ó Deus. Que o Senhor, Deus, visite cada família, cada lar, cada casa, que o Senhor acompanha, Deus, cada um, Senhor Deus, no seu dia a dia, na sua rotina diária, enfim, ó Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Senhor. Perdoa também as nossas falhas, porque nós somos pecadores. Nos dê a cada dia a entender mais a sua graça e da sua vontade. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, muito obrigado por estar nos acompanhando, estar conosco nesta noite, nessa live. Foi muito bom estar com vocês, muito bom
rever alguns irmãos, faz tempo que eu não via, alguns amigos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, eu creio que vão continuar nos acompanhando. Todas as quartas-feiras nós estamos fazendo essa live. Infelizmente, a semana passada não deu para fazer, nós tivemos um problema de saúde pequeno, mas graças a Deus tudo se resolveu e estamos de volta hoje. E semana que vem estaremos aqui também, se Deus quiser, se Deus nos permitir. E no próximo domingo, nós também temos o nosso culto, que é o culto realizado pelos irmãos, por nós, né, que pertencemos à Igreja Presbiteriana Independente, lá de Vila Rosa, né, nossa congregação de Vila Rosa. E a semana passada nós tivemos o culto evangelístico, ainda está no ar, está lá no YouTube. Se você tiver o acesso, entre lá no YouTube, na minha página, Reverendo Marcos Melo, e acesse, e se possível, compartilhe isso, compartilhe o culto para outras pessoas, para que as pessoas ouçam da palavra de Deus, ouçam ali a mensagem de salvação através de Cristo Jesus, e que você esteja alcançado também em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu lar. Deus esteja sempre com você. E se precisar de alguma palavra de ânimo, de incentivo, nós estamos aqui sempre para te ouvir. Utilize esse método, né, esse meio, né, esse instrumento, que são as nossas páginas no Facebook, no YouTube. Nós podemos conversar, temos também falado com os irmãos através do WhatsApp. Então, se você quer realmente saber mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, se você tiver dúvidas, se você quiser uma oração, então nos acesse a nossa página ou coloque nos comentários, nós entraremos em contato, poderemos orar por você, nós vamos fazer esta interação, mesmo que online, né? Mesmo que virtual. E eu agradeço a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.